Olá, você, meu amigo, amiga, segnautas de plantão. Você que está nos acompanhando pela rede, né? Você que, como eu, acompanha, curte, né? É apaixonado por temas de saúde, segurança e um bom ambiente de trabalho. Eu sou Heber Santos, sou atuante em gestão preventiva da empresa SP Equipamentos. Para você que não conhece, a maior, põe aí, ó, escuta bem o que eu tô falando. A maior empresa de representação de marcas de equipamentos preventivos do Brasil. E hoje, mais um programa, estou aqui com um time de peso. Vamos falar sobre um tema que eu adoro, prevenção e combate a incêndio. Para você que curte, para você que gosta do tema, olha, não deixa de seguir. Clica no link, já deu seus joinhas, legal? Vem com a gente, hoje o tema vai ser bom, bom demais. Bom, como vocês já estão acostumados com a sequência do nosso programa, hoje eu tenho aqui uma pessoa maravilhosa. Olha, mais uma vez o nosso comercial marcando presença aqui. Hoje eu estou com ela, a famosa na SP Equipamentos, Karina Baffini. Fala um oi, Karina, tudo bem com você? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha, eu vou falar pra vocês que foi difícil conseguir arrancar essa moça lá do nosso sistema, viu? Olha, eu tive que pedir autorização pra direção, autorização pro comercial, autorização pra diretoria. Ela é muito famosa, inclusive, ó, ela tá saindo daqui pra uma viagem de urgência. Então hoje nós vamos correr com o programa, porque... Bom, mas sem mais delongas, brincadeira, viu, Karina? Karina, Imagina. obrigado por ter aceitado o nosso convite, Com certeza. por estar aqui. Realmente a Karina é uma pessoa muito importante lá na gestão de comércio da nossa empresa. A SP Equipamentos é uma empresa que nós temos o foco de levar para você que está nos assistindo, para empresários, para compradores, para você que é usuário de equipamentos preventivos, o melhor. Então nós estamos, inclusive, com essa preocupação de montar um programa que traga para apresentar para vocês tecnologias preventivas, formas de utilização, questões normativas. Então fica atento, acompanha a gente aí e você vai entender que realmente eu não estou brincando. SP é a marca de prevenção do Brasil. Karina, eu vou falar um pouquinho com você. Vamos lá. Conta um pouquinho da sua história. Como que você caiu na SP? Eu ouvi falar que você brincava de boneca na SP. Quanto tempo na de SP? Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Karina Baffini, tenho 22 anos de SP Equipamentos. Comecei na SP Equipamentos trabalhando numa loja quando tínhamos um balcão e depois fui me desenvolvendo dentro da SP. Em algum momento da minha carreira, eu trabalhava somente com MRO, a parte que englobava o nosso parceiro que está aqui conosco hoje, que é a KID. Então, eu adquiri bastante experiência nesse segmento. Atualmente, estou como gerente comercial da SP Equipamentos. Tenho uma equipe voltada na parte de mineração, logística e transporte. E aí, a gente está aí hoje para bater um papo com esse pessoal da KID, né? Obrigada aí pela presença, com o Heber aí que vai conduzir o nosso podcast. E conta comigo, viu? Ela quebrou até o clima, já falou qualquer empresa, inclusive. Olha, mas vamos lá, eu sou não do comercial, não é comercial, né? O comercial ela não é se assim, segura, não aguenta. ela não aguenta. Mas fantástico. E realmente, hoje o nosso programa é com a KID. A KID, olha, sem palavras, fui estudar sobre a tecnologia e assim, é uma área que eu realmente gosto muito. Prevenção e combate a incêndio, só de atuação como bombeiro civil, quase 8 anos, fora a atuação na gestão técnica, gestão de consultoria. Então é um tema que eu tenho um grande carinho. E hoje trazendo aqui 2 especialistas, 2 fera do mercado preventivo, na gestão de prevenção de combate a incêndio. KID, já estão sabendo que é eles. Então vamos lá, eu estou aqui com Cláudio Borro, né? Executivo de vendas da KID. E estou aqui com o Fabrício Nogueira, especialista em treinamento e formação de bombeiros, com especialista em gestão de salva-vidas, né? CEO e fundador da USCI, Universidade de Segurança contra Incêndio. Então, uma salva de palmas, esse cara merece. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite, ter aceitado o nosso convite. Hoje eu quero que você fique bem à vontade. Aqui, como eu falei, a nossa mesa é um bate-papo. Eu sei que vocês trouxeram uma baita de uma tecnologia de combate a incêndio, prevenção, né, ação de combate. Então, é com vocês. Cláudio, Fabrício, se apresentem, falem um pouquinho da vida de vocês na gestão de incêndio, na vida profissional, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a KID. Fica à vontade. Obrigado, Elber. Obrigado, Karina, pelo convite. Eu sou consultor comercial há 7 anos na KID, né? Minha experiência dentro da área de proteção contra incêndio é de 7 anos. Né, atendendo o mercado de distribuidores e também de empresas finais.
Mas em vendas eu já trabalho há muito tempo. Eu trabalho mais de 35 anos já em vendas. Já vendi bastante. Sim. Né? E agora eu trabalho no apoio aos distribuidores, principais distribuidores da KID. Legal. Eu tô cercado por 2 vendedores, então mais de 30 anos. Rapaz, mas Mais são 35. 35 só de vendas. Tô velhinho já. Que só de isso, tão vendas. jovem, poxa vida. Vamos lá, Fabrício Nogueira. Rapaz, eu fiquei encantado. Eu fui lá estudar sobre sua associação. USCI, Universidade de Segurança contra Incêndio. Seja bem-vindo, obrigado por receber nosso convite, por aceitar nosso convite. Fala um pouquinho de você. Obrigado, Elber. Karina, tudo bom? Bom, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de segurança contra incêndio. Estou terminando uma pós de processos químicos industriais. Eu não sei por que eu fui me meter nesse negócio de química industrial, mas estou terminando, graças a Deus. E a minha esposa também, minha esposa me ajudou bastante. Trabalho com projetos desde 2010 e trabalho com treinamento desde 2005. Olha, que coisa rápido, né? Meu Deus do céu. E sempre em grandes empresas. Hoje a gente já treinou já mais de 600 bombeiros em treinamentos que nós criamos, mas não das nossas cabeças. A gente pegou treinamentos, normas fora do Brasil e trouxe para o Brasil, mostrando comparativos, aquilo que é aplicável nas indústrias, nas edificações. E, enfim, eu amo a segurança do trabalho, e eu me formei como técnico de segurança do trabalho, fui supervisor de SMS numa indústria offshore, e depois eu estou como engenheiro. Hoje eu estou como engenheiro de segurança, estou com uma equipe muito boa, tanto de treinamento, tenho professores que trabalham comigo, e equipes de instrutores mesmo, que têm nomes muito fortes, e trabalham dando treinamento fora do Brasil. Eu estou com Conhecimento Salva-Vidas, que é um programa da KID, onde nós trabalhamos fora, em estados diferentes, principalmente para o Corpo de Bombeiros, onde a gente apresenta para o Corpo de Bombeiros que as normas podem ser diferentes, as nossas normas elas são prescritivas, então elas precisam estar tudo escrito, e a gente mostra que pode ter alguma coisa errada, e a gente tem aquele costume de olhar o passado e escrever o futuro, sabe? Isso é um erro. Então a gente aprendeu com a Boate Kiss e escreve para não acontecer. Mas tem outros riscos acontecendo. A arquitetura não para, o desempenho da arquitetura não para. A arquitetura ela se renova muito rápido. Então o Conhecimento Salva-Vidas hoje no Brasil inteiro tem esse objetivo, mostrar o que está acontecendo fora, aplicado ao Brasil, e principalmente o que os projetistas, os engenheiros que estão lá na ponta fazendo o projeto estão deixando aquém, e o que os bombeiros estão deixando de fora das normas. Então a gente está rodando o Brasil aí nas principais empresas e nos bombeiros militares, apresentando o que tem fora e mostrando o que pode melhorar aqui dentro. Fantástico. Sentiu, Karina? O negócio aqui vai Especialista, pegar fogo, literalmente. Pode não. Melhor não, né? Pode não. Mas ainda bem que eu Se tô... tiver fogo aqui, já apaga, Ainda bem que né? eu tô com o especialista da KID aqui, né? Poxa, mas vamos lá, isso é fantástico. Bom, questão de formação, já vi que... Mas é uma pergunta que eu sempre faço. Eu sou curioso, Karina. Toda vez que eu sento nessa cadeira aqui, parece que é aguça. Porque eu costumo dizer que gestão de segurança do trabalho, a gente faz com uma visão profissional no início, mas depois pega um gosto, uma vontade... E como que vocês caíram nessa... Eu vi que você falou, não, eu formei, outro era vendedor. E como os olhos brilhou para a área de segurança? Foi oportunidade? Foi gostar do negócio? Me explica aí, fala um pouquinho pra gente. Eu trabalhei 9 anos na Bosch e eu era responsável pelo programa de distribuidores, oficinas autorizadas, né? E aqui estava desenvolvendo o seu serviço autorizado KID. Então eu fui contratado para trabalhar em cima disso. Nós ainda estamos trabalhando, estamos revendo esse processo para nós termos oficinas realmente capacitadas para poder fazer uma manutenção no extintor que seja uma manutenção com qualidade. Porque hoje muitas oficinas, nós temos mais 2.000 oficinas no Brasil que fazem recarga, mas a qualidade, infelizmente, nem sempre é de grande confiança. Então você iniciou na área de segurança nessa questão de manutenção de equipamentos. Isso, porque eu era responsável dentro da outra empresa que eu trabalhei por esse serviço autorizado. E aqui está buscando, ainda está, né, buscando um aperfeiçoamento nessa linha de serviço autorizado. Ótimo. E você, Fabrício? Eu fiz o ensino médio numa escola técnica.
e não sabia nem o que era segurança do trabalho. Não sabia mesmo. E numa conversa com uma prima minha mais velha, ela falou, Fabrício, nas indústrias pedem muito segurança do trabalho. E eu fiz, me apaixonei de fato. Tanto que quando eu passo para a faculdade, quando eu passei para a UERJ, num concurso muito difícil, um vestibular muito difícil para mim, quando eu passo, eu escolho engenharia de produção, mas já pensando na pós-graduação em segurança do trabalho. Eu me apaixonei muito pela área. Eu fiz trainee, quando eu estava me formando, para me formar, fui trainee de uma grande empresa multinacional de tubos, de petróleo e de condução de água. E qual a área que eu caí? Condução de água de combate a incêndio. Hidráulica de combate a incêndio. Então, eu aprendi um pouco de engenharia, de logística, de projeto, de legislação, e daqui a pouco eu estava de novo na área de segurança contra incêndio. Saio dessa empresa para pegar um grande projeto. As coisas não andam bem naquela época ali que cai a construção civil no Brasil, logo depois das Olimpíadas. Mas aí eu volto para treinamento, que eu já tinha uma carga muito boa de treinamento, eu sempre dei treinamento, trabalhei inicialmente como supervisor de uma equipe de segunda intervenção de combate a incêndio, então sempre foi a minha área, sabe? É aquela coisa que eu fui, experimentei e nunca mais saí ali não como um vício, né? Mas como uma coisa assim que eu me apaixonei de fato mesmo. Estou aí até hoje. Fantástico. Porque na nossa área de segurança do trabalho, não sei se você vai concordar em alguns aspectos, mas é muito incomum o profissional que ele se desenvolve. Primeiro ele se desenvolve academicamente, para depois adquirir técnica. Né? Agora o profissional que ele já vai na acadêmica e a técnica ao mesmo tempo, realmente fica diferenciado. Né? E eu achei fantástico já, primeiro pelo nome KID, que é um nome pesado em equipamentos preventivos de combate a incêndio no Brasil. Lógico, existem outras marcas, mas a KID ela tem realmente se destacado por vender uma tecnologia, né? E estando com dois pessoal do comercial aqui, é fantástico falar nisso, porque o comercial, quando senta aqui, eles vêm para vender, eles vêm aqui com a intenção, olha, é bom, isso é interessante. Mas eu tô falando desculpa, eu tô com um cara técnico aqui, eu vou perguntar até eu cansar, legal? Falando de KID, fala um pouquinho sobre a KID. Eu sei que a KID é uma empresa multinacional, né, na questão de equipamentos preventivos. Na verdade, não é só incêndio, não é só extintores que vocês vendem, né? Vocês vendem outros produtos também. Não, a KID é uma multinacional americana com mais de 100 anos, né? E ela traz o legado de trazer no seu nome um dos grandes desenvolvedores de equipamentos contra incêndio, que é o Walter KID. Então a KID está presente hoje em 5 continentes e com 7 fábricas no mundo inteiro, uma inclusive aqui em Extrema, Minas Gerais, e 18 centros de desenvolvimento. Então a KID ela desenvolve, dentro da sua linha, ela tem detectores, painéis, equipamentos de controle e também para detecção, né, de incêndio. Mangueiras, painéis, o que mais? Atuam com sistemas também? Sistemas de detecção e de proteção. Fantástico. E hoje você consegue provisionar quantos funcionários aqui tem? Olha, aqui no Brasil nós temos em torno de 230 funcionários, mas mundialmente mais de 2 milhões. É uma grande empresa no segmento. Legal. Sim. Bom, agora vamos entrar no que interessa, porque assim... Realmente, o que eu falei, existem outras marcas, mas a KID ela tem se destacado no mercado vendendo tecnologias, né? Vendendo estrutura, vendendo o suporte, porque eu sei que a KID também, além de vender o equipamento, ela tem um programa, inclusive trouxe aqui o mestre para falar um pouquinho, né? Mas vamos lá. O que faz a KID se diferenciar hoje no mercado? O que vocês estão vendendo diferente? Porque eu achei interessante alguns aspectos, e eu gostaria de saber de você. Qual que é a maior tecnologia que vocês têm para vender pra gente? E assim, eu quero que você deixe guardado, nós temos um segredo industrial aqui que a gente vai falar só no futuro, quando a gente apresentar o extintor. Mas vamos falar de tecnologia? Sim, claro. Vamos lá. Então, hoje em dia se fala muito do produto de 5 anos, né? Então, a KID ela tem uma gama muito vasta de produtos. Nós temos desde produtos convencionais, que nós chamamos, né? Que são os extintores de 1 ano. O problema é que esse extintor de 1 ano, após esse período, ele tem que ir para tal recarga. E nessa recarga, hoje, como eu já disse, nós temos mais de 2.000 recargas hoje no Brasil e nem todas são supervisionadas, né? Nós temos o mínimo ali é uma visita do IPEM de vez em quando.
Então ali, normalmente, o extintor ele acaba perdendo algumas de suas características de fábrica. Então essa empresa de recarga, ela coloca um pó que talvez não seja de procedência, ela vai usar uma válvula que não é a válvula da fábrica, que é o manômetro que não é o manômetro de fábrica. Então nós sempre incentivamos o cliente a usar um produto de 5 anos. Né? Então nós temos o nosso extintor Mega, que é um extintor. Trouxe um aqui para mostrar para vocês. Né? Nós temos o extintor Mega, porque ele é um extintor de 5 anos, né? Onde ele vai te trazer uma tranquilidade que o dia que você precisar utilizar, ele vai apagar o incêndio, o princípio de incêndio. E por 5 anos você fica tranquilo, fazendo apenas o que nós chamamos assim, né, de inspeção visual, né? Você vai verificar se ele está com o manômetro carregado, se ele está com o lacre e se o rótulo dele está com todas as informações visíveis. Essa é a inspeção que você tem que fazer. Legal. Ok? Então você está dizendo que trocar os extintores categoria 1 ano, né, que é a linha convencional, para a linha Mega, vai trazer esse benefício para os usuários de ter que ter o produto de qualidade, né, ter o pó da KID mesmo, como as empresas não são credenciadas para fazerem essas manutenções, né? Então o benefício aí da linha Mega, acredito, né, que seja realmente essa qualidade e ter a visibilidade da KID mesmo, né? Sim, com certeza. E a grande garantia do cliente é que tem esse pó de qualidade dentro do equipamento. Sim. E durante 5 anos ele vai estar bem coberto, porque o extintor anual, que nós chamamos de convencional, passado esse ano, além dele ir para a empresa de recarga e você não saber qual é o tipo de pó que vai ser colocado, qual é o spare parts, né? As partes que vão ser trocadas, tem outras desvantagens. Primeiro, para você, imagine uma empresa, por exemplo, que tenha 100 extintores espalhados na empresa. Quando a empresa de recarga vem buscar, normalmente ele não tem esse backup de 100 peças. Então ele vai ter um backup de 30, 40, 50 peças que seja. Sim. Então, ou ele vai levar os seus extintores parcialmente, ou quando ele levar essa quantidade total de extintores, ele vai te deixar descoberto. Ele vai te deixar apenas aí com 50 extintores, 40 extintores, que são os backups dele. Sim. Ok? Então você não tem essa dor de cabeça de ficar descoberto, de pagar a manutenção periódica e ele vai levar o seu extintor, vai passar um tempo lá e voltar a retornar com o seu extintor. Você vai estar coberto, tranquilo, durante 5 anos. Deixa eu falar uma parte bem bacana, né? Quando a gente fala de um extintor que demora, o equipamento que demora a fazer manutenção, a gente cobre um ponto fundamental para que o incêndio não aconteça. A gente tem uma tríade do incêndio que é projeto bem elaborado e bem executado. A gente tem o treinamento das pessoas que elas vão utilizar aquele equipamento. E nós temos a manutenção. Então não é só uma questão, como você falou, não é uma questão só de venda, é de conhecimento. O cara que está lá na ponta, lá, o projetista que está lá falando, olha, eu quero um extintor desse tipo, ele está falando o seguinte, que durante 5 anos, uma das pernas lá, que é a manutenção, eu não vou ter problema. Eu posso ter problema de treinamento. Eu posso ter um problema de elaboração de projeto, que já é um outro problema. Mas o projetista que está na ponta, ele precisa entender isso. Que a maior falha não é só você escrever e anotar tudo. Você precisa garantir que a pessoa tenha bom treinamento e que a manutenção esteja adequada. Então, quando você fala de equipamentos de longevidade, boa longevidade, você pega essa perna e fala assim, ó, essa perna daqui está bem estruturada. Essa falha não vai ter. Então, a pessoa ter esse conhecimento é importante, né? Sim. Esse extintor é de 5 anos. Esse extintor ele vai garantir que essa manutenção vai acontecer só daqui a 5 anos. Boa. Bom, um ponto que eu acho fantástico, que foi colocado na mesa, a questão de estrutura, né? Porque hoje, todo o Brasil, pelo que eu conheço, até eu vou usar como referência até para aprender, a parte de gestão e combate a incêndio dentro de uma empresa, dentro de um condomínio, ele segue um padrão, ele segue uma norma, ele segue um projeto, né? O que eu entendo que muitas vezes o projeto ele não é bem feito, porque hoje as empresas ela têm a preocupação de atender a legislação.
E muitas vezes foi o que nós estávamos falando aqui antes do nosso bate-papo. A legislação, ela muitas vezes ela é antiga. Ela tem um projeto que não foi bem feito, mas tem a métrica mínima para conseguir atender. Hoje, qual que é a legislação mais atual? Qual que é o sistema que eu tenho de monitoramento, de acompanhamento? Eu sei que o Inmetro faz acompanhamento questão estrutural, do cilindro. Existe alguma outro tipo de acompanhamento? Posso falar? Pode. Então, no caso dos extintores, a gente tem um diferencial quanto aos outros equipamentos de proteção contra incêndio. No caso do extintor, você tem um Inmetro, além de ter a BNT e além de ter o Corpo de Bombeiros. Então, você imagina assim, o Corpo de Bombeiros tem uma IT específica falando como que tem que ser o projeto, tá? Então, eu vou classificar a ocupação, ver quantos equipamentos eu preciso a cada tantos metros quadrados ou a cada tanto de distância e vou lá colocar. E o bombeiro vai falar, para essa área e essa área eu preciso desse tipo de extintor. E dessa daqui, qualquer um desses daqui serve. E o projetista que está lá na ponta, que está olhando essa norma do bombeiro, que é requisito mínimo, mas é obrigatório. Só que esse mínimo, se eu saio dali, eu já estou naquilo dali que não serve para nada. O projetista que está na ponta, ele precisa entender o seguinte, o mínimo pode não ser o bastante. Quer ver um exemplo fácil? A gente tem extintores que eles são mais leves. Da KID mesmo. Eu não sou funcionário KID e é importante falar isso. Eu participo do programa Conhecimento Salva-Vidas e acredito muito na marca. Um exemplo fácil. Eu vou para um hospital. Cheguei no hospital, eu tenho a maior quantidade de mulheres que são profissionais. São o que nós chamamos de população fixa. São mulheres, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, as mulheres da limpeza, as médicas, médicos, mas a maior parte são mulheres. Ela tem menos capacidade física de pegar um extintor muito pesado. O cara que está projetando, ele, na maior parte das vezes, ele não vai ter esse pensamento de quem vai executar, quem vai usar. Então, o papel importante de vendas é esse. Falar assim, olha, a pessoa que está lá na ponta, ela precisa usar isso daqui bem. E como que ela vai usar? Bom, se for mais leve, se for um extintor do tipo ABC, eu não vou ter erro. Eu tenho um centro de treinamento. E no centro de treinamento eu falo assim, ó, esse extintor é para isso, esse extintor é para isso, e esse extintor é para isso. Vira de costas. Agora tá pegando fogo isso. Qual é o extintor? Ela vai errar, sabe? Tem uma porcentagem muito grande das pessoas que vão pegar o extintor errado e vão usar. Quando você coloca um extintor ABC, você garante que, indiferente do que estiver acontecendo, ele vai usar o extintor certo. Então, o projetista ele tem que começar a perceber isso. Já não se trata de legislação, porque eu vou garantir um mínimo obrigatório, mas eu vou garantir que a execução dele seja tão boa, que eu vou minimizar a capacidade de erros na ponta, de quem está executando lá. Porque a grande situação que o extintor de incêndio veio não é para atender legislação, é para combater um incêndio. E quando o projetista se perde nisso, ele perdeu o objetivo dele. Entende? Sim. O projeto dele não é legal, o projeto dele não é apenas legal, o projeto dele é executivo. Eu tenho que ter um projeto executivo que na hora que eu precisar aquilo vai ser funcional. Entende? Legal. Fabrício, você colocou duas coisas aí que eu acho bem importante. A primeira é que você, normalmente, o projetista, ele está colocando o ponto principal aí, é que ele coloca não só para cumprir legislação, para ter o tal do AVCB, mas sim o extintor de incêndio. A principal característica dele é apagar o incêndio e é proteção de vidas. E, consequentemente, depois patrimônio. Mas principalmente proteção de vidas. Então, quando você coloca um produto que não tem a qualidade, ele pode não suprir essa necessidade. E a segunda que o Fabrício colocou, quando ele começou a falar aí de produtos das pessoas, né, carregarem um extintor, é uma diferença que os projetos mais antigos, eles tinham especificados no seu conteúdo, né, o BC e água. E o peso? Você tinha um problema, né? Sim. Hoje ainda você tem esse problema. Hoje eu comento muito projetos do Brasil inteiro. Então as pessoas ainda colocam capacidade extintora, 6 quilos. Capacidade extintora, 10 quilos. Está errado. A capacidade extintora é relacionada ao material extintor que você está utilizando. Então às vezes você pode ter um extintor menor, que o peso é menor, mas a capacidade extintora vai atender. Então isso, né, os projetos antigos trazem essa cultura, né? Sim. E você vai arrastando essa cultura e os novos...
você tem um problema de segurança contra incêndio, e eu vou aproveitar isso daí para falar que é um canal muito bom para vocês terem ideia. A gente tem um problema na segurança contra incêndio de projetistas no Brasil. Porque o cara aprendeu com quem aprendeu com quem aprendeu. Sabe? Ele tá pegando aquilo dali e só tá refazendo. Ele pegou um copinho e cola de algum momento que ele não sabe aonde que pegou e aquilo dali tá continuando. Na hora que você mostra alguma coisa nova, aquilo dali para ele é tão assim, poxa, mas sempre foi assim e tem que mudar? Inovação. Sim. Você não vai inovar. Você não vai criar um drone para combater o fogo. Não é isso. É um extintor de incêndio que tem uma tecnologia aplicada que garanta uma melhor resposta. Sim. Então, inovação é isso, né? É algo que é introduzido naquela determinada localidade, na comunidade que é chamado, e ela vai trazer novas percepções sobre o mesmo produto. Então, quando você traz um extintor de 5 anos, quando você traz um extintor ABC, quando você traz um extintor que é menor e tem a mesma capacidade extintora, assim, você está inovando com tecnologia. Aí, na verdade, eu volto no comentário que eu fiz lá no começo, né? Hoje, não se acompanha o conhecimento técnico com o conhecimento prático. Não. Alguns anos atrás, nós tivemos aqui no Brasil, no estado de São Paulo, foi Brasil, nível nacional, a retirada de extintores de incêndio dos veículos. Antigamente era uma normativa, era obrigatório. Porque se detectou que, mesmo tendo uma formação lá para a pessoa tirar a sua habilitação, sua CNH, na prática a pessoa não conseguia combater um princípio de incêndio usando o extintor que tinha no veículo. Minha cabeça de segurança do trabalho, tá? Às vezes você tem um carro, tem uma casa, que a casa não é obrigada a ter extintor, mas você tem um extintor no carro. Você está passando, já aconteceu isso, tá entrando na casa da minha mãe, no quintal da minha mãe mora num prédio perto, lá numa área da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, região de praia. Eu tava chegando e o pessoal correndo. E as pessoas começaram a buscar extintor em lugares muito distantes. Mas se tivesse extintor dentro dos carros ainda, e o meu tinha, a gente já pegou o extintor e já foi combater o incêndio. Então, não é só o problema do carro, sabe? O pensamento de segurança do trabalho, o cara que tem segurança do trabalho no sangue, ele consegue. A empresa que tem SMS como diretiva, ela vai olhar para isso, olhar com os olhos diferentes. Sim. Então não é só o carro que o cara tem que combater, é o cara que pode pegar o extintor que está acontecendo o incêndio no momento e vai lá e busca aquele extintor e vai utilizar. Então você tem mais um local para você ter como apoio para combater um incêndio, um princípio de incêndio desse. Vou fazer uma pergunta que... Essa é praxe. Você falou sobre a questão do profissional. Você também é viciado de encostar no supermercado, fica olhando o extintor? Então, eu vou falar, mãe, não sou só eu, viu? Rapaz, eu já me peguei dentro do supermercado, enquanto a esposa tá fazendo compra, a mãe tá... Tô ali lendo extintor, vendo a classe do extintor, a marca do extintor, tirando foto do extintor. Eu já me peguei dentro do cinema, no shopping, olhando a saída de emergência, fazendo o teste. Há pouquíssimo tempo, há umas 3 semanas atrás, eu fui numa festa de crianças. E aí mudaram o layout claramente do local. Só que o local de festa de criança é com muito material inflamável. Sim. Muito, né? E pegaram os detectores, colocaram tudo junto. Pegaram os sprinklers, colocaram tudo junto, porque tinha que passar um teto colorido. Aí eu fui e falei com a pessoa lá responsável lá. Falei, vem cá, quem assinou esse negócio dali? Pelo amor de Deus, quem colocou aquilo dali no teto, gente? Porque tem um montão de criança aqui. Sim. Se a coisa acontece, como que as crianças vão sair? Mas eu tenho essa mania, assim. Eu, às vezes, chamo a pessoa mesmo lá. Vou lá, chamo. Tá errado aquilo dali. Pode ser um local que for. Eu só fico observando mesmo. Não estou nesse nível de chamar ninguém ainda, não. Você falou uma coisa agora que nós falamos sempre do tal do A, B, C, BC, água. O que é isso, né? Às vezes a pessoa, o leigo, ele não tem conhecimento do que significa isso, essa sopinha de letras, né? Que a gente fala. Então, como nós estávamos falando, o que é o extintor de classe A ou classe B, C, né? Porque normalmente o B já está ligado ao C. Então, é o A, BC, ABC. O que é isso? É uma loucura, né? Então, a gente que trabalha com isso... A gente já conhece, mas a maioria das pessoas não conhece, não tem noção do que é isso, né?
Então, acho que é legal a gente... E na área comercial isso é bem duvidoso, assim, o pessoal que passa para nós lá da SP, eles têm bastante dúvida mesmo com relação ao que é o A, para que serve o A, o que apaga o A, o que apaga o BC, o ABC, quais são, né, os diferenciais de cada um. Acho que é um tema bem legal da gente poder falar aqui, vocês mais tecnicamente, né, para poder o pessoal aí da internet ver e ter o entendimento, até mesmo o pessoal da segurança do trabalho poder conhecer e saber solicitar da melhor forma. Uhum. Legal. Então, o A são materiais sólidos. Então, papel, madeira, tecido, tecido, isso tudo é material da classe A. Tá? O B são combustíveis líquidos e graxas. Né? Então, é muito engraçado que às vezes o pessoal fala assim, não, o A são resíduos sólidos, né? Que depois de queimado, ele ainda deixa lá, você pode verificar o resíduo que foi. O B já não, o B já é líquidos e graxa, quando ele queima, você não consegue detectar, né? E o C? Né? O C, na verdade, não é bem uma categoria, né? Mas ele é o proveniente de quê, né? Então, ele pode ser, por exemplo, um ar-condicionado, né? Um carregador de celular, desde que ele esteja energizado. Então, aí é o tal do C. Legal. Né? Então é legal. Aí a gente fala assim, puxa vida, o ar-condicionado pegou fogo. Cheguei lá outro dia, fui dar um treinamento lá na SP mesmo. Aí eu perguntei pro pessoal, o ar-condicionado, qual é a classe extintora do ar-condicionado? É C. Tá, e se ele estiver fora da tomada? Ele é A. Olha só. Porque ele é um produto sólido. Não é? É interessante, as pessoas às vezes deixam de pronunciar, né? E no treinamento, no dia a dia, você vê muito isso. Se você pega técnico, você pega engenheiro, você pega indiferente da formação. E aí você fala elétrico e energizado. O equipamento tem que estar elétrico e energizado. O projetista tem um problema com isso, cara. Você não tem ideia. Você fala assim, cara, pode ser ABC. Não, não pode. Por que não pode? Não, é porque ABC é ABC. Mas tem o C ali, cara. É elétrico e energizado da mesma forma. É claro que tem aplicações, salas técnicas, às vezes você tem um painel ali elétrico que você é melhor colocar o CO2, sim. Mas a maior parte das vezes, onde você tem uma população fixa e flutuante que você não tem como treinar, sim, deixa lá. É elétrico, é energizado, então deixa um ABC que não vai ter problema com isso. Criou essa classificação, né, para ficar mais fácil da utilização de materiais adequados, de equipamentos adequados, de desenvolvimentos adequados para cada classe. Mas as coisas atualizaram, né? Então a gente tem que entender o que atualizou e o que é aplicável. E a gente vê claramente o extintor ABC sendo bem aplicável nas 3 classes ABC, sem problema nenhum. Lá no prédio, aconteceu um incêndio com um garoto de 11 anos, 12 anos, que colocou fogo numa gordura lá. E o rapaz de cima tinha um extintor, por acaso, em casa. Desceu com o extintor, combateu o incêndio. Extintor em gordura com extintor ABC. Pode? Pode. Não é o mais regular? Não, não é. Tem o K, é o mais certo. Mas o ABC não vai criar problemas como se fosse um A, água, por exemplo. Né? E ele foi lá e combateu. E aí me perguntaram, Fabrício, agora qual o extintor que a gente compra para colocar no prédio? Porque não é obrigatório. Foi o que a gente falou lá. Não é obrigatório. Não está escrito lá que é obrigatório. Vamos colocar qual? Coloca o ABC. Todos os pavimentos agora do meu prédio, dos 7 blocos que compõem o condomínio, tem extintor ABC. Então sai do requisito mínimo, agora todo mundo sabe, olha, serve para A, para B e para C. Pode pegar lá e vai utilizar. E às vezes para cá. E às vezes para cá. Agora nós entramos num ponto de falar sobre a classificação de incêndio. E dentro dessa visão existe também a classificação de combate. Né? A teoria do resfriamento, porque inclusive o treinamento do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar, ele tem lá aquela composição, tá pegando fogo numa residência, eu desligo a energia do quarteirão todo, porque tudo que estiver energizado vira classe A. Isso. Né? E ataco de água. Ataco, né? Isso acontece e molha a casa do vizinho, porque eles usam com a técnica de resfriamento, usa a técnica de abafamento, porque ele já tem aquela questão... O resfriamento é mais direto, porque ataca o combate o fogo, com a casa tá em chamas, e automaticamente as casas que estão em lado, então resfriamento. Eu queria saber de vocês sobre essas técnicas, abafamento, resfriamento... E tem o afogamento também, não sabe afogamento não? Qual que é o afogamento? Técnica nova. Desliga tudo e enche d'água porque vai apagar o fogo. Com certeza.
Afogamento. Brincadeira, é brincadeira. Falar sobre essas técnicas é importante também falar sobre o crescimento do fogo, né? De forma bem clara, assim. A pessoa que está assistindo aí, vocês que estão assistindo, entender que o fogo ele não começa já grande, ele vai desenvolvendo, né? Então, no momento ali que ele está no curto, ou no momento que ele está iniciando, você tem uma forma de combater esse incêndio. Por exemplo, a panela, né? A panela começou a pegar fogo, desliga o fogo. O que as pessoas fazem? E isso é incrível. Ela pega a panela pegando fogo, levam para baixo da pia e tuf. E é muito acidente. Minha mãe trabalha em um hospital, minha mãe falou, Fabrício, toda hora vem gente dessa forma. Então, o abafamento. Pega a tampa, apagou o gás, acabou com a fonte de calor. Vem com a tampa, abafou, puf, acabou. Você não tem a entrada do oxigênio, acabou, fechou, né? O triângulo do fogo, né? Então você tira uma das perninhas e acabou. Quando a gente olha para os extintores de incêndio, é a mesma coisa. O resfriamento, o abafamento, a retirada desse oxigênio, você abafa. Você joga um material que é mais de uma outra temperatura, no caso da água, você gera o resfriamento daquele material. Então, são técnicas que você utiliza. Mas, importante, você vê o que você pode fazer. Então, se você está no momento 1 do fogo ali, que ele está desenvolvendo, que ele está naquele princípio ali, as pessoas às vezes falam de 1 metro cúbico de incêndio, não tem nada cientificamente falando sobre isso, mas está incípito, ele está iniciando, o que você pode fazer? Fez? Beleza. Agora, o que eu posso fazer? Ele já perdeu o controle. O que eu posso fazer? Estou numa casa? Estou dentro de uma casa? Fecha a porta. Olha que interessante. Dentro do meu quarto, deixei lá o ferro ligado, cheguei, está incendiando, está muita fumaça, fecha a porta, porque aquela fumaça não vai passar para a sala, não vai contaminar a sala, não vai pegar o fogo na sala. Eu não sei usar uma mangueira, né? O extintor de incêndio acaba sendo mais fácil, mais prático, não tem extintor. Aonde que eu busco? Fecha a porta, desce, pega o extintor de incêndio e volta. Então, abafamento, resfriamento, tem o isolamento, né? Só que o isolamento é um risco, né? Porque o isolamento ele não é um combate. Você retira o material do local e deixa ele pegar fogo. Ou você isola para que somente ele pegue fogo. Diretamente, você não está combatendo esse incêndio. Você está isolando esse material. Então, os extintores de incêndio, dependendo da classe, eles vão ser aceitos com um tipo de combate mais efetivo para cada uma das situações. Não é isso? Não. Sim. Boa. Olha, você falando me fez voltar. Não vou falar quantos anos, porque senão eu acabo me entregando. Mas para você ter uma ideia, na década de 90, já mostrei existiu aqui, foi implantado aqui em São Paulo um sistema chamado FM200, VESDA, já ouviu falar? Já. Então pregava-se muito sobre a gestão de combate. Nós inclusive já tive uma ocorrência, né? Nessa época eu fui um bombeiro ativo, não quis falar não, mas quando essa barbinha mudou a composição, era aqui em cima e mudou, né? Mas assim, quando era aqui em cima, eu era mais jovem, era mais atlético, eu fui um bombeiro muito ativo. E nós instalamos em uma determinada empresa aqui no estado de São Paulo esse sistema. E esse sistema ele tinha uma gestão de combate um pouco agressiva, o sistema de TI, tecnologia. Então esse sistema ele tinha a ação de combate com a retirada de oxigênio do ambiente. Supressão. Supressão, chamada supressão. E assim, hoje não se vende mais dessa forma, mas os extintores de incêndio de pó químico, naquele período, em alguns treinamentos de formação, eles eram vendidos dessa forma. Olha, ambientes muito fechados, ambiente onde eu tenho lá uma baixa composição de saída e retenção de ar. Então, assim, a forma de combate tem que ser técnica, porque de repente se eu tiver uma baixa de oxigênio, a pessoa que estiver em combate de incêndio... É uma coisa assim que eu já me isso falaram. existe? Existe, já me falaram sobre isso. Já te falaram sobre isso? isso? Já me falaram. Mas eu achei tão estranho isso, sabe? Porque eu sou acostumado muito na prática, né? No dia a dia. Okay. Então, o FM200 e o Novec 1230, de fato, é utilizado até hoje. E você pode estar no ambiente, não tem problema. O CO2 não. O CO2 você precisa deixar a sala lacrada, sair e usar ele. Mas essa coisa do pó químico, já me falaram isso. Falaram assim, não, o problema do pó químico é que a pessoa pode estar ali e ela morrer sufocada. Eu falei, cara, me mostra um caso de uma pessoa que morreu sufocada por conta de uso de pó químico. Então isso é teoria. Pô, mas tem que colocar muito pó químico no local, né? Meu Deus do céu. Pô. Vai sair branco.
Vai ter que ser muito pó químico. Eu sei que há muito tempo se expresso nessa forma, questão de formação, né? Ambientes muito fechados. Depois tinha outras teorias, olha, equipamentos que de repente, numa situação de combate, um equipamento que de repente você poderia ter uma ação de um classe C, né? Que um combate de repente seria só você tirar da tomada, o profissional veio com um pó químico, sujou tudo, estragou tudo, a composição. São concepções antigas, de uma cultura antiga. Eu aprendi isso no curso técnico de segurança do trabalho também. Não usa pó porque se você usar pó, vai estragar o material. Cara, se está pegando fogo, já estragou o material. Sim. Né? Então, já estragou. Usam-se extintor errado, de forma errada. Hoje, no campo de treinamento, a gente ensina bombeiro, oficiais, a usar extintor de incêndio. Saindo um pouco do extintor, EPRA, por exemplo, aquele cilindro que coloca nas costas. Não sabe usar. Extintor de incêndio, que é uma coisa mais simples, utilizado em todos, sabe? A primeira opção, obrigatório, extintor de incêndio. Você mostra e a pessoa não sabe usar. CO2 não é para ficar balançando. Para que você vai ficar balançando? Você tem que resfriar o local, tem que ser focal. Então você mostra, olha aqui o que acontece, olha quando você acontece. Você, num primeiro momento, você retira o oxigênio daquele ambiente, mas o CO2 some. Está aberto o local, vai voltar o incêndio. Badim, Hospital Badim, vou chutar, em 2016. A pessoa foi combater um incêndio no diesel, CO2. Resfriou, baixou a temperatura, saiu o oxigênio, apagou o incêndio, teoricamente. Inicialmente, a pessoa com CO2, no diesel. Resfriou, baixou a temperatura, tirou o CO2, reignitou. E na hora que tem essa reignição, você não tem uma temperatura inicial zero ou menor, você tem uma temperatura inicial já alta. E aí o incêndio é muito mais rápido. E aí aconteceu o que aconteceu no Badim. Utilizaram o extintor errado no diesel. No diesel. E o diesel, se você colocar fogo lá, ele não vai pegar fogo. Ele precisa de uma temperatura maior. O limite, chamado limite de inflamabilidade. Isso, limite de inflamabilidade. Essa aula eu fui assistir. Ponto de fogo, ponto de combustão. Então, tudo isso, ele é uma orientação assim, ó. A pessoa fez o projeto, não pensou no sistema. Porque o extintor de incêndio não é o extintor, é um sistema. Então, quando você pensa no extintor, você tem que pensar. É o sistema, são equipamentos que tem que ficar divididos numa determinada área, de grau de risco tal, com um grau de... um outro erro do Corpo de Bombeiros, que vai falar sobre a que eles chamam de quantidade de material combustível. Eu esqueci, eu esqueci o nome agora. Carga de incêndio. Carga de incêndio. Carga de incêndio não é um risco, né? Isso daí é uma mentira. E eu falo para todos os bombeiros isso. Porque segurança do trabalho, você aprende que probabilidade versus consequência é igual a um risco. E você só tem a consequência na carga de incêndio. Você não tem a probabilidade. Pensa nisso, depois eu te explico. Mas tá errado isso. E quando você projeta o sistema e você olha só o extintor de incêndio, também você cai num problema, né? Então, como eu estava falando, não é só ter o extintor, é saber utilizar, é ter o treinamento. Então, manutenção de 5 anos, ok, manutenção já acabou com o problema. Agora a gente tem que atacar o problema do treinamento. Hoje o tema tá tão fantástico que eu não parei nem para fazer um merchan. Hoje eu não parei nem para... Pode fazer. Ué, vamos lá, você que tá assistindo a gente aí, ó, o link, dá o joinha. O tema hoje foi ativo, nós não paramos para falar nada. SP Equipamentos, o nosso site... Karina Baffini vai estar lá para atender vocês. E ó, vocês já entenderam que nós temos como parceiro empresa como a Kid, com profissionais como esses que estão falando com a gente aqui agora. Legal? Fica aí antenado. Bom, Kid, equipamentos de proteção e combate a incêndio, fantástico. Bom, quais são os equipamentos de incêndio que hoje tem no mercado? O que a Kid está trabalhando? Porque assim, eu sei que existe ainda uma composição de vários itens de incêndio. Vocês ainda continuam com vários equipamentos, água, pó? Fala um pouquinho do que nós temos aí na mão. Na linha de extintores, a Kid tem uma vasta linha de produtos, né? Nós temos extintor, como você mesmo disse, o Água, que é mais conhecido como AP, né? Um AP de 10 quilos. Nós temos a linha BC, que é a convencional, aquela linha mais antiga, né? De 4 quilos, 6 quilos, 8 quilos, 12 quilos e 30 quilos. E também o de 50 quilos. Nós temos na linha do ABC, né, o extintor com uma tecnologia mais nova, nós temos de 2 quilos até 30 quilos. Então, nós temos 2 quilos, 4 quilos, 6 quilos, 8 quilos, 12 quilos e 30 quilos. Tá?
Temos espuma mecânica, que ele é um extintor que nós temos tanto em 10 quilos quanto a carreta de 50 quilos. Nós temos o extintor de CO2. CO2 nós temos em 4, 6, 10 e 25 quilos. E temos também um extintor diferenciado na linha Premium, que só a Kid tem, né? Que é um extintor com uma altíssima capacidade extintora. Um extintor com uma tecnologia já mais recente. Tem grande diferencial dele é que ele vem com um pó chamado ABC90. Esse pó aqui no Brasil só a Kid possui. E ele tem uma altíssima capacidade extintora. Então, enquanto um extintor convencional, né, ele tem aí a capacidade, por exemplo, um de 4 kg, ele tem a capacidade extintora 2A20BC, um extintor de 4,5 kg da linha Premium, ele é 4A80BC. Então, ele é tanto mais, é o dobro de um extintor convencional na linha A, e na linha BC, ele muito forte, né? 80BC. Ele é quase que uma carreta já. E é um extintorzinho de 4,5 kg. Sim. Te dá uma segurança, uma garantia muito forte. E dentro dessa linha, também Premium, nós temos um extintor chamado FE36, que é um extintor que ele também é de supressão de oxigênio. É um gás que é desenvolvido por uma empresa específica. E nós temos ele tanto em 2 quanto de 4,5 kg. Muito utilizado para equipamentos que são que necessita uma proteção, que ele não seja danificado caso ele venha a pegar fogo, né? Como uma biblioteca, que a hora que você usa, ele é um gás supressor, ele extingue o oxigênio do local e apaga o fogo. E ele mantém as matérias sem destruí-la. Então, bibliotecas, data center, muito importante, né? Hospitais, o que mais? Algumas salas de controle de computação, todas essas salas também são usadas o FE36. 36. Legal. Aqui a gente vê aí que tem muitos produtos no mercado, né? Eu vejo assim, trabalhando na área comercial, que aqui geralmente, né, pra gente poder tirar dúvida aí do pessoal que tá assistindo, recomenda-se sempre mais o extintor ABC. Então a gente consegue dizer qual o diferencial exato do que a gente determinar o ABC ao invés do BC mais A? Mais água, né? Muito bem, Karina, uma pergunta que vem muito a calhar, pra gente dar uma elucidada pro pessoal, porque a gente chama de tecnologia antiga, né? Que os projetos mais antigos, eles traziam no seu conteúdo que o local, que a construção, ela levasse um extintor de água mais o BC. Primeira coisa, o extintor de água, ele tem, o menor que tem, ele vai ter 10 litros. 10 litros, né? 10 litros de água, mais o cilindro, válvula, manômetro, sifão, tudo isso, o extintor vai ficar em torno de 14 a 15 quilos. Você imagina uma pessoa levantar com uma mão só 14, 15 quilos e com a outra direcionar a mangueira para o fogo. Então é muito difícil. Sem contar que quando você tem um princípio de incêndio, você não pode perder tempo em tentar detectar se eu posso usar esse extintor ou aquele. Então o ponto principal é qual extintor eu vou usar. Se você tem um ABC, você já pega o extintor e já direciona para a base do fogo e já extingue o fogo. Né? Já você usando um extintor de água num ponto de incêndio, por exemplo, um painel elétrico eletrificado, você pode levar um choque e até mesmo vir a óbito, né? Dependendo da água, porque a água ela é condutor de eletricidade. Legal. Né? Eu acho que então a gente tem como ganho aí ter um produto mais leve, um produto que tenha as 2, né, 3 extinções aí de fogo e até mais ajudar aí as mulheres brigadistas, né? Que vai ficar um produto bem mais leve, aí como a gente comentou em alguns momentos, alguns locais são bem, né, com bastante mulheres, então acho que isso é bem legal. Esse é um ponto focal, assim, que o cara que está elaborando o projeto não pode esquecer, quem vai usar, né? Então, quando você tem um extintor ABC, a gente já falou sobre isso, mas é bom enfatizar. O extintor ABC, ele minimiza o problema do erro no momento do incêndio. Sim. Você, às vezes, não vai ter tempo de buscar um outro extintor.
sabe? Então aquele extintor é trivial que ele funcione bem e que ele seja adequado. Tem um erro também muito grande com projetistas que é colocar extintor a água. Não é um erro, né? Você deixa o projeto menos eficiente. Coloca água e coloca um CO2. Se pegar o B, o CO2 ele funciona com B. Funciona com B, tá certo o que ele está falando. Só que quando você tem um líquido inflamável, vamos imaginar essa caneca com álcool, né? Então, essa área daqui ela vai pegar fogo, o líquido classe B ela vai pegar só na superfície. Quando eu derramo essa caneca, esse álcool nessa mesa, então a minha superfície ficou maior. Então eu vou colocar o fogo e ele vai pegar quase que instantaneamente em toda a sua área. O que acontece? Com o extintor BC, com o extintor CO2, que ele tem o 5B, né? A capacidade extintora dele é 5BC. Esse 5B ele está falando de forma padronizada, ele consegue ter uma capacidade extintora 5B. Na hora que eu começo a combater esse incêndio aqui, ele está lá no final, ainda está acontecendo. Na hora que eu estou terminando, ele vai conduzir de novo e vai começar o incêndio de novo naquele ambiente. Então, naquele local que se propagou aquele líquido combustível, se eu uso o pó, o rastro que eu passo já deixa o pó e não volta a se reorganizar, tá? Então, não é usar só o BC, só o CO2, porque vai combater o tipo B. Isso também é um erro assim, de eficiência no projeto. Ao invés disso, o mais fácil de todo, coloca um ABC. Tá na dúvida? Não sabe se coloca um A, coloca o ABC. Coloca o ABC, porque ele vai danificar o equipamento. Isso daí também é uma cultura errada nossa. Vai asfixiar a pessoa? Haja pó químico para isso, né? Só se você quiser lá fazer um teste com a sogra, né? Sei lá, com quem que você não tá gostando muito lá, você vai lá. A minha eu gosto, viu? Da sua não. Da sua não, minha mas não. sei lá. A minha também. Alguém ganhou uma estrelinha com a sogra aí. Mas é isso, então tem que ter esse cuidado. Boa. Bom, pessoal, para vocês que estão aí antenado com a gente, o assunto tá interessante, mas me surgiu uma dúvida no meio desse bate-papo. Eu sou curioso, aí nós entramos na parte técnica. Mestre, se eu tenho já o projeto estabelecido, né? E no projeto tá lá um projeto antigo que tem lá, que eu determinado ponto devo usar um extintor CO2 e um extintor AP, por um exemplo, né? Pó químico e água. Se eu fizer por, sei lá, por iniciativa do Weber, tirar esses dois extintores e colocar um extintor da KID lá, desse super master mega que nós temos aqui oferecendo, o projeto tá... Então, você vai ter que fazer uma revisão do projeto legal. Tem que refazer o projeto. Tem que fazer. Porque na hora que você desenha o projeto legal, a simbologia dele é diferente. Então a simbologia para CO2 é uma, para água é outra, ABC é outro, BC é outro. Então você precisa mostrar para o bombeiro o que você fez. Não quer dizer que você vai montar um novo AVCB. Você pode pedir um adendo técnico e você vai falar, olha, eu estou modificando os extintores, aumentando às vezes a capacidade extintora dele, e aí o corpo de bombeiros que vai receber, ele pode falar, não, você precisa de um AVCB, mas na maior parte das vezes não precisa. A capacidade extintora adequada, você continua com o projeto, mas sim, esse projeto legal precisa ser avisado ao corpo de bombeiros que você passou por uma modificação. Agora perceba, você não modificou o layout, você não modificou a carga de incêndio, você não modificou a área, você não modificou... Não, você está modificando apenas o equipamento que está protegendo aquela área, que é a mesma área inicialmente. Então você vai mostrar para o bombeiro só que você modificou, mas a capacidade extintora você não perdeu. Esse é o ponto focal. O bombeiro quer saber se a capacidade extintora foi diminuída. Se não, ele vai passar isso daí tranquilo. Na verdade, nós estamos melhorando usando Sim. equipamentos KID, né? São equipamentos que suprem o equipamento que está lá. Isso aí aí. de bola. Ó, eu já estou fazendo comercial, daqui a pouco eu vou me chamar para um marketing aí. Boa. Fantástico, obrigado por tirar minha dúvida. Eu imaginei que com a base técnica de capacitação do equipamento já superiria. Então tem que refazer o projeto. Projeto legal. Show. E cadê a tecnologia? Gostaria de ver o extintor que você trouxe pra gente aí, falar um pouquinho dos produtos que a KID tem no mercado. Também nós trouxemos aqui. Esse é o mais ilustrar. de todos. Na verdade, esse aqui é um equipamento para quem tem uma necessidade de cobertura média, baixa média segurança, que é um extintor mega. Ele traz a grande vantagem de ser 5 anos, embora ele tenha a mesma capacidade extintora de um extintor convencional.
tá? Só que todas aquelas vantagens que eu já disse. Você não vai precisar fazer a manutenção anual, você vai fazer a manutenção simplesmente a cada 5 anos. Você vai precisar fazer o quê? Com frequência, a cada 6 meses, 1 ano, é fazer a inspeção visual. Então, verificar se ele está pressurizado, se ele está com o lacre e se o rótulo dele está com todas as informações visíveis. Tá? Uma grande diferença na construção do extintor da KID, a KID trabalha com um sistema de estampagem do cilindro. Então, ela reduz para apenas um ponto de solda na construção do seu extintor. Qual a desvantagem de você ter mais pontos de solda? O ponto de solda é justamente a parte vulnerável do extintor. Então, se você tem mais pontos de solda, como normalmente a concorrência tem, você tem uma vulnerabilidade de oxidação e de vazamento. Tá? Então, aqui, como ela estampa a parte superior e a parte inferior, só tem um ponto de solda na metade do cilindro. Tá? Normalmente, os concorrentes trabalham com uma parte de solda superior, uma inferior e uma na transversal. Fantástico. Isso foi um ponto que me chamou muita atenção, porque realmente é muito comum você pegar o extintor que tem um ponto de vazamento, tem ponto de descompressão, e poxa, o cilindro está novo, está íntegro, mas realmente o ponto de solda é um ponto de fragilidade do equipamento. Normalmente, Albert, o pessoal também trabalha com solda aqui embaixo, no pezinho do extintor, para ele conseguir ficar em pé. O daqui de embaixo, você vai ver que ele é redondo, tá? Ele é arredondado. Então, nós trabalhamos com a saia plástica. Esse já tem a saia plástica? Já, com a saia plástica, tá vendo? Isso aqui é fantástico. Isso é legal. Tem uma historinha legal, depois, a hora que... é? No final, que você... Bacana. Eu vou contar Então, uma historinha essa pra você saia da saia plástica, na verdade, eu já vi em alguns outros equipamentos, eu vi em outros equipamentos, não, na verdade existe um suporte que é plástico também, que é uma base, existe uma base metálica. Isso aqui de ver com bons olhos, porque você já vende com essa base, é isso? Sim, nós já vendemos todos os nossos extintores, ele vem com a saia plástica. Então isso aí não é um item de segurança, não é um item que adicional? Não, é um item de básico de todos os nossos extintores. Até mesmo porque é o que mantém ele em pé. Tá? Então, basicamente, eu não preciso investir no acessório. Não, de forma alguma. É que algumas empresas elas acabam vendendo as bases, né? Suporte, né? Que eles chamam suporte batom, suporte tripé para colocar. O nosso já pode usar diretamente ele no solo, tá? Que aí com essa base ele não tem problema de oxidação, porque você não tem contato no piso com água, então não vai ter problema de oxidação. Esses aqui podem ser colocados em parede também? Sim, todos os nossos extintores eles vêm com suporte, né? Um suportezinho para você encaixar aqui, tá vendo? Ele vem até um furo aqui, você tem o suporte L, onde você vai pendurar na parede. Legal. Tá? E hoje, esse modelo é o mais de vocês ou tem algum outro? Não, existe outro produto que nós, a KID, por ela ser uma multinacional, ela tem muito contato com tecnologias novas e avanços, né? E nós temos nossa linha Premium, que é aquela que eu acabei de falar, que ele tem uma capacidade extintora muito superior. Né? Então, por exemplo, nós temos o de 4 kg, que ele é 4A80BC. Se você pegar o de 9 kg, ele é, se não me engano, 120BC. Ele tem uma capacidade extintora de uma carreta. Né? Eu já substituí num projeto um extintor portátil. Eu tirei um carreta e coloquei um portátil da KID. E foi Premium. aprovado? É aprovado, porque a capacidade extintora é equivalente a um sobre-rodas. Olha que interessante. Muito interessante. Até mesmo em heliponto, que normalmente é utilizado uma carretinha de LGR, né, de líquido gerador de espuma, aquela de 130 litros, nós temos uma carreta de 55 quilos, que é uma carreta super premium, e a capacidade de cintura dele é 30A 160BC. É uma capacidade absurda. É para empresas que têm uma grande necessidade de proteção. Esse produto ele é vendido muito na Petrobras, na Vale. São empresas que têm realmente uma necessidade de proteção maior. Sim. Ótimo, fantástico. Legal. Bom, um ponto que me chama a atenção, e aí eu vou perguntar para vocês, nós já falamos de tecnologia, já falamos de norma, e esse processo de vocês de formação de profissionais, de treinamentos que a KID oferece para os seus... Inclusive nós temos uma agenda lá na SP, né, de aprimoramento.
Fala um pouquinho desse. É um centro de formação? É uma parceria com a universidade? O programa Conhecimento Salva-Vidas é um programa que a gente roda o Brasil inteiro, algumas empresas, e aí a gente roda algumas empresas no Brasil, alguns bombeiros militares, né, falando sobre coisas diferentes. A gente vai falar sobre legislação, por exemplo. E aí você, quando pensa em legislação, eu penso em uma coisa, assim, esse nome é uma coisa chata, né? Mas não, a gente começa a mostrar que tem estudos muito importantes no mundo, falando que a norma de segurança contra incêndio tem se desenvolvido de forma equivocada, porque falta estatística e falta conhecimento sobre inovações arquitetônicas, principalmente, arquitetônicas, tá? Então, no Brasil não é diferente da maior parte do mundo, onde nós desenvolvemos as normas baseadas naquilo que aconteceu. Então a gente olha para trás e dá uma resposta. O exemplo que eu dei do Badinho, só para vocês lembrarem. Em 2018 foi a nova legislação do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. E renovou essa norma depois de 40 anos. Era de 42 anos, olha que interessante. E essa norma, ela veio muito rígida para boate. E tem algumas classificações de ocupação que ela é mais rígida para boate do que para hospital. Por quê? Porque ela foi baseada no incêndio que aconteceu da Boate Kiss. E incêndios importantes como o do Hospital Badinho começou a desdobrar, você começaram a perceber que começou a falar muito sobre incêndios em hospitais. Começou a se mostrar muitos incêndios desse tipo. Por quê? Porque a população, de uma forma geral, ela quer entrar em um ambiente público e se sentir segura. Então, ela exige das autoridades que criem legislações aplicáveis àquele ambiente que torne-a mais segura. Então, eu quero ir no hospital, eu estou passando mal, vou me preocupar com segurança contra incêndio? E não vai se preocupar. Então, ela vai fazer o quê? Vai olhar para a autoridade legislativa e vai falar, olha, eu preciso de uma legislação mais rígida. Só que não é a resposta. A resposta não é eu criar normas em cima de normas. Não é isso. Eu preciso ter uma resposta adequada àquela edificação. E a gente volta para os extintores de uma forma bem interessante. Não é você falar só que é o extintor do tipo A para combater a classe A. Não, você tem que pensar. Um hospital, de novo, né? Vamos voltar no hospital. O extintor mais leve. Isso é muito importante. E, assim, tem que ser, falado massivamente. O projetista, ele tem que pensar que aquele ambiente tem 100% de probabilidade de pegar fogo. E se pegar fogo, eu preciso dar uma resposta. E a resposta não é só A, B ou C. É eu saber como que as pessoas vão utilizar a forma mais eficiente para ter menos erros possível. Então, esse conhecimento salva-vidas a nível Brasil que a gente desdobra, falando de legislação, de extintor de incêndio, falando de normas de extintor de incêndio, mostrando parâmetros nacionais e estrangeiros, como que cada um aborda. A gente vai falar sobre mangueiras, sobre hidráulica de combate a incêndio, líquido gerador de espuma, sistema de detecção e alarme de incêndio. Por que tem voz agora no sistema de detecção e alarme de incêndio? Já perceberam isso? Que agora os novos estão vindo com voz? Porque já foram feitos muitos estudos apresentando que não é só questão de engenharia, é questão de comportamento humano. A pessoa ouve a sirene, ela não vai sair do local. Ela precisa ter uma comprovação que algo está errado acontecendo. E como que essa comprovação vai acontecer? Ou por alguém vestido lá, olha, eu sou da brigada, eu sou bombeiro civil, ou por voz. Olha que interessante, no Trade Center, quando teve lá o terrorismo, perguntaram às pessoas que sobreviveram, os sobreviventes, você ouviu? E aqueles ambientes que tinham sirene, as pessoas não ouviram o alarme. Mas quando tinha voz, ela, não, eu lembro, que avisava que o 7º andar devia de deixar o local. Então, cada vez mais o sistema de detecção e alarme de incêndio vai vir com voz. E nesses dias, numa grande empresa que eu faço lá a revisão dos projetos, um grande projetista, professor, com 13 pós-doutorados em engenheiro, eletricista, ele falou, Fabrício, eu não sabia por que tinha voz. Eu expliquei para ele, falou, cara, tu me deu uma baita de uma aula, porque a gente acha que tocou, a pessoa vai sair. Não é isso. A gente precisa mostrar que tem muito mais coisa por trás
daquele simples de que aprendi com quem aprendeu e eu vou fazer assim. Sim. Bacana. Você falou... E às vezes tem aquele caso também, o cara fala assim, é outro teste, né? É um outro teste. Teste, Mas não tá entendendo nada. Então Mas é mais perigoso ainda, né? Porque às vezes ele tá ouvindo a sirene, ele tá falando assim, é algum teste, e fica tranquilo. Não é? Aí você tendo a voz também, você vai sentir um pouco mais. Um projeto bem aplicado, uma prática bem aplicada. Na verdade, você falou da Boate Kiss, né? Isso aí, na verdade, foi um marco no nosso país. Eu tive a oportunidade de conhecer lá a boate. Eu fui lá em Santa Maria, né? Lá no sul. E, assim, esse projeto, ele surgiu dessa situação ou você já tinha esse projeto? Do conhecimento salva-vidas? Isso. Não, o conhecimento salva-vidas foi só para mostrar para o Brasil que há uma necessidade. Porque, assim, você olha para São Paulo não é Brasil. Ok. Você olha para o norte está aquém, mas todos os estados, não. O Pará está super desenvolvido nas normas de legislação de segurança contra incêndio. Você olha para o Nordeste está aquém, mas aquém qual estado? Então, o conhecimento salva-vidas, ele vem mostrando que há uma necessidade de você criar uma estabilização, pelo menos no conceito básico, de como que as pessoas pensam, olha, quantos comandantes que nos receberam, coronéis dos bombeiros responsáveis pela legislação, falam, cara, vocês entregaram coisas em 4 horas pra gente aqui que a gente não viu durante 3 anos de formação. Entendi. Então a gente mostra que há uma necessidade de estabilizar a forma como se pensa. Se a gente está pisando em uma cultura errada, a gente tem uma grande possibilidade de perpetuar a forma errada de se pensar. E é o que existe hoje. Hoje os projetistas pensam em aprovar o projeto. Sim. Não é o fim. Salvar vidas, salvar patrimônio, meio ambiente, processo, é o fim. O fim não é o projeto legal. O projeto legal é uma passagem. Aprovei, agora a gente tem que ver a parte executiva. É isso que tem que tocar o coração lá do projetista. E hoje esse projeto ele tem como a principal ideia a padronização da legislação ou a padronização de parâmetros técnicos. O nosso principal objetivo é mostrar que existe uma visão além do projeto mínimo exigido pelo Corpo de Bombeiros. Okay. Há algo a mais. Só quando a gente tira essas vendas, quando a gente abre essa cortina e mostra para eles que tem essa visão, eles já começam a entender com os outros olhos, com outros fundamentos, que sim, outros países já passaram pelo mesmo problema, agora estão à frente, a gente pode avançar também. Entendi. A gente tem um problema no Brasil, é rápido, só para finalizar, que a nossa legislação é estadual. Isso mesmo. Né? Então, no Brasil, será que uma vida em São Paulo é mais cara do que uma vida no Nordeste para cuidar? Será que uma, em detrimento ou outra, vale mais ou vale menos do que a outra? Será que é isso que a gente quer como lei federal? Eu participo da Frente Parlamentar Mista Prevencionista. E é esse questionamento que a gente traz, é esse questionamento que a gente traz no conhecimento salva-vidas. Não pode ficar quem? Pelo menos se iguala. Ótimo. E esse projeto, ele é só de ordem pública, é privado? É privado. É privado. Então, assim, se uma empresa quiser contratar para um bate-papo, para um treinamento, existe essa possibilidade? Sim, não é nem uma contratação, assim, é sem fins lucrativos, não é cobrado para a maior parte das empresas, isso é importante falar, mas a gente tem que ter ali uma demanda interessante. Por exemplo, a gente faz para empresas que estão montando lá o PAN, o RINEM. Então, a gente junta com todas as empresas, apresenta essa percepção. Os bombeiros chamam a gente quando está fazendo algum evento. Então, chamam a gente para a gente ir lá palestrar sobre determinado assunto. Então, é sem fins lucrativos, né? A gente não está lá para vender nada, mas a gente para mostrar que sim, há uma necessidade de melhoria e é possível essa melhoria. Fantástico. Gostei. Legal. Nós evitamos até falar da marca, porque dá a impressão que a gente está falando alguma coisa dirigida para a nossa marca, e na verdade não é. Nós estamos criando uma cultura para o pessoal saber, ter conhecimento, né? O próprio nome do treinamento é Conhecimento Salva-Vidas. Então o Fabrício já tem uma experiência aí gigante e leva isso principalmente para o Corpo de Bombeiros. E você vê que eles saem, e isso é para todos os treinamentos, eles saem assim com informações que eles não tinham. Mesmo no prático, acaba absorvendo alguma coisa. É. E você falou que não tinha uma visão de exposição ou comercialização, não eram com a veia comercial.
Mas já apareceu alguma história onde a Kid, ou algum equipamento da Kid se sobressaiu numa situação de incêndio? Eu tenho um bocado. Não, Mas eu tenho uma muito bacana. Conta uma boa aí Eu tenho pra uma muito bacana aqui de São Paulo mesmo, uma grande empresa, talvez a maior em território de celulose do Brasil, acho que é a maior em território de celulose do Brasil. E ela falou assim pra mim, Fabrício, o engenheiro responsável falou assim, Fabrício, eu não aguento mais Kid, cara. Porque chega no final dos 5 anos, o que eu faço com aqueles extintores? Né? E a gente tem respostas pra isso. Mas eu falei, e é caro? E é muito mais caro. Eu falei, cara, eu sempre falo o seguinte, coloca na planilha. Porque você não vai ter o extintor só naquele momento zero. Você vai ter o extintor durante 5 anos. Sim. Então você tem que dissolver isso daí. Mas beleza. O que houve? Aí ele falou o seguinte, pegou os extintores de alguns concorrentes, pegou da Kid. Isso ele falando pra gente depois de uma palestra. Ele levou para um campo de treinamento e fez um teste padronizado do tipo A e os testes padronizados do tipo B. Ele falou, Fabrício, ninguém conseguiu combater o incêndio de acordo com o que estava no rótulo da capacidade extintora dele. Somente a Kid. Não tem como a gente trocar. A gente não troca mais. Então, hoje a gente faz o trabalho de conhecimento salva-vidas e a gente não fala da Kid. Mas as pessoas, elas vêm agradecer. Olha que interessante. Lembra que houve uma explosão lá no Superior Tribunal Federal, o cara que queria explodir um carro? Lembra daquela história? Que ele se mata lá no final, um final bem trágico. O bombeiro que combateu o incêndio, combateu com o extintor Kid. E a gente deu uma palestra no Superior Tribunal Federal e ele veio todo, sabe, depois que acabou a palestra, ele veio falar pra gente, olha, o extintor que eu combati foi um da Kid, foi um prêmio da Kid, olha aqui, não sei o que, mostrando pra gente. É um case de sucesso, né? Isso que eu ia dizer agora, porque eu tenho conhecimento, porque foi um cliente nosso que vendeu lá pro STF também, e foi toda a linha de Kid Premium. Foi o prêmio de 4,5 kg. Só que é isso que eu disse. É um 4A 80 BC, uma capacidade extintora fortíssima. A gente entrou no tema do descarte dos extintores, né? A Kid tem algum programa que faz para quando as empresas, assim, essas grandes empresas precisam, após os 5 anos, fazer o descarte desse material? Existe algo que a gente possa colocar para os nossos clientes? Nós estamos finalizando um processo que vai se chamar logística reversa, na verdade. Tá? Então, o que a Kid faz com o extintor que está voltando é sucata. A gente não reaproveita absolutamente nada. Então nós vamos sucatear todo o cilindro, válvula. Isso daí não dá para a gente reaproveitar. Talvez o pó, nós vamos passar por um reprocesso, né, para ele atender às qualidades que nós precisamos. Mas nós estamos finalizando, colocando isso daí dentro de um projetinho para passar por todos os distribuidores. Porque realmente tem uma preocupação muito grande dos clientes finais. Sim. Porque eles têm o quê? Após 5 anos, eles precisam, até pro compromisso que eles têm, né, com o meio ambiente, né? Então você precisa ter esse descarte correto. De forma correta, né? Então nós vamos recolher isso daí, tá? Então nós vamos pedir para que eles enviem para o distribuidor, no caso de vocês a SP, e a SP encaminhe para a Kid. Legal. Fantástico. Olha, dentro dos fatos curiosos, né? Então eu tenho para falar, eu já comentei com vocês, se você puder passar o extintor novamente aqui, tem essa pecinha que eu estava falando. E fala, Cláudio, de onde surgiu, né? Você fala assim, esse ponto, né, do diferente. Você perguntou algum caso, né? Então, tem a saia plástica. A saia plástica, ela veio também de uma situação bem, assim, inusitada, que um diretor nosso, há muitos anos atrás, ele estava assistindo uma corrida de Fórmula 1 e teve uma batida de um carro. E começou a vazar combustível. Um bombeiro saiu correndo com um extintor para... caso viesse apagar o incêndio, ele usasse o extintor para apagar o incêndio. Só que quando ele chegou próximo do carro, ele balançando o extintor, ele bateu o extintor no chão. O que aconteceu? Produziu faísca. E o que era para proteger, acabou sendo o causador do incêndio no carro. Tá? Então, um dos nossos diretores que estava assistindo a TV, ele falou, puxa vida, uma oportunidade. Preciso bolar alguma coisa para evitar esse tipo de coisa. E foi aí que nasceu a nossa saia plástica. Interessante. É interessante, porque além dele proteger contra a corrosão, se cair no pé e a pessoa não estiver
com um sapato de proteção, não vai cortar a pé da pessoa, ele também não causa faíscas. E aí, mais uma solução para o pessoal de projetos e de vendas também, né? Sim, Área classificada, não tem coisa melhor. legal. Né? Então a saia plástica é bem interessante. E como nasceu essa saia plástica? Como veio? Veio de uma necessidade de um cliente. Legal. Né? Então foi bem interessante. Fantástico. Olha, pra você que tá nos assistindo, eu já tô com o meu tempo excedendo. Eu queria ficar aqui mais umas 2 horinhas batendo papo com vocês. Então eu quero agradecer ao Cláudio Borro. Borro. Italianito. Italiano. Isso. E o Fabrício Nogueira por esse bate-papo fantástico. Agradecer a Kid, né, por ter cedido vocês, ter cedido a marca, cedido os equipamentos, né? A marca Kid, por estar fazendo parte dessa história, porque esse nosso projeto aqui realmente é a ideia de levar para quem está nos assistindo, para quem consome, para quem compra, essa possibilidade desse bate-papo, entender melhor os produtos, ter a visão técnica do processo, dos equipamentos. Então eu quero agradecer vocês. Eu vou dar um tempo para que vocês falem aí, façam as suas, o fechamento do tema, se despeçam do pessoal aí. Bom, eu queria fazer um convite a todos que estão aqui. Na semana do dia 2 de junho, estarei em Brasília. Vai acontecer alguns eventos muito importantes em Brasília, voltado para a segurança contra incêndio no Brasil. Então a gente vai estar fazendo um evento na Câmara dos Deputados Federais, está com a Frente Parlamentar Prevencionista. A gente vai estar no CREA também, junto com o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, falando sobre segurança contra incêndio. A gente vai estar levando conhecimento salva-vidas lá. E tudo isso com o objetivo de regulamentar a Lei 13.425, que é a Lei KISS. A Lei KISS ela não é regulamentada até hoje. Ela tem umas previsibilidades muito boas, foi montada principalmente pelo pessoal aqui da USP, tá? Os professores da USP, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, mas ela não foi regulamentada. Então a nossa luta, junto com a outra frente parlamentar, que é a Frente Parlamentar de Segurança contra Incêndio, é fazer com que essa lei seja regulamentada. E aí você fala o seguinte, você começa a criar um padrão mínimo para o Brasil inteiro. Então, sem fins lucrativos para mim, mas eu queria convidar todo mundo a estar participando comigo em Brasília aí nessa semana. Vai ser uma semana de eventos, mas eu vou estar lá no dia 2 e no dia 3. Dia 2 na Câmara dos Deputados e dia 3 no CREA, palestrando com conhecimento salva-vidas. Fantástico. Okay. No meu ponto, agradecer o convite, vocês da SP, Elber, Karina, e principal que as pessoas tenham consciência, né, que o extintor ele não deve ser aquele equipamento simplesmente para pegar o AVCB, né, que o extintor, acima de tudo, ele deve ser um produto de qualidade, que ele venha a ser eficiente em caso de necessidade de uso. E que as pessoas se lembrem, né, que você, acima de tudo, tem que proteger vidas. O extintor não é só para ter uma FCB, para você ter um extintor pendurado na parede, mas quando você precisar, tiver necessidade, que ele seja eficiente e que proteja vidas. E em segundo plano, patrimônio. Mas primeiro tudo, proteger vidas. Fantástico, obrigado. Se encaixa muito com o nosso, né? O que a gente diz, né? Proteger vidas construindo soluções inteligentes. Com então certeza, a gente está aí no né? mesmo objetivo da KID, né? Que é proteger vidas, né? Que eu acho que é o principal aí para quem está nesse ramo da parte de EPIs, de EPCs, né? A parte de combate a incêndio. Também queria agradecer muito aí a participação de vocês. O convite que o Weber falou, né? O pessoal fala de KID lá, lembra da Karina, acho que é K, né? Karina KID, né? Karina aqui, tudo a ver. Mas eu quero agradecer também, eu trabalhei bastante parte do meu tempo aí na parte de combate a incêndio, né? Quando eu comecei a minha jornada dentro da SP. Então é algo assim que eu gosto bastante, falo bastante para todos. Aí é uma linha que a gente quer crescer muito em parceria com vocês. Tá bom? Fantástico. Conte conosco. Eu agradeço a vocês nessa mesa maravilhosa. Nós agradecemos você. Agradeço Herbert. vocês que estão assistindo. Deixe o joinha. Faça contato com a SP, faça contato com a KID, ajude a impulsionar o programa, ajude a impulsionar a marca, porque é uma marca que, assim, como foi dito, tem uma visão como empresa, sim, mas a visão principal, vidas. Então, uma salva de palmas para vocês por essa participação. Abraço, gente.